Bacana demais ver você aqui, continuando seus estudos, não desistindo do seu sonho de escrever histórias. Bora continuar aprendendo? Eu sou Lucas Andrias, roteirista, redator e professor de roteiro. Seja bem-vindo ao nosso Movimento Escreva, que é um movimento de ensino de narrativas para todo mundo, para quem quiser aprender. E seja bem-vindo também ao nosso mini curso Como Contar Histórias no Audiovisual, que é um lugar para você aprender algumas ferramentas iniciais para entender melhor e criar narrativas para o audiovisual. Isso tendo em mente que existem vários tipos de narrativa e que cada uma delas é influenciada pelos contextos, pelos modos de pensar das sociedades em que elas estão inseridas. Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula. Na aula passada, a gente aprendeu sobre algumas características técnicas da matriz narrativa clássica. Nessa aula de hoje, a gente vai continuar aprofundando nessa matriz narrativa, arco e trama, só que agora abordando a estrutura dela. E, gente, eu quero lembrar vocês que se durante as aulas, se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários, escreve aí que eu vou ler todos os comentários e vou responder para poder tirar as dúvidas de vocês. Assim a gente vai caminhando e se desenvolvendo de mão dadas, é assim que eu gosto de trabalhar. Coloca suas dúvidas aí se você tiver, tá bom? Então vamos começar, gente. Lembra dos 3 momentos relacionados aos ritos de passagem que a gente viu nas últimas aulas, que são separação, iniciação e regresso? Então, o Aristóteles, ele também vai sugerir uma forma de organizar os elementos da história em 3 partes. Ele divide a narrativa em começo, meio e final. Só que você vai me perguntar, mas Lucas, não é óbvio que a narrativa ela tem começo, tem meio, tem fim? Sim, materialmente. O filme ele não é infinito, é óbvio que ele vai ter um momento em que ele começa, um minuto zero, e vai ter um momento que ele termina, né? Você não vai ficar para sempre na frente da sala de cinema ou na frente da televisão. O filme pode ter 8, 9, 10 horas, só que em algum momento ele acaba. Só que quando Aristóteles está falando disso, de começo, meio e fim, ele está falando, na verdade, da forma que a narrativa ela é estruturada. Significa que a história tem que começar, né? Ou seja, a trama ela tem que ser disparada, e aí a trama e o nosso protagonista vão se desenvolvendo no meio do filme e depois vai ter um final, em que os conflitos da narrativa elas vão chegar num desfecho. É isso que o Aristóteles está falando, né? Que o clássico é estruturado desse jeito, em um disparado conflito, o seu começo, né? Depois o seu desenvolvimento e a resolução do conflito no desfecho. E em sintonia com Aristóteles, um cara chamado Sid Field, ele vai ter uma leitura própria dessa narrativa estruturada, dividida em 3 partes, que ele vai chamar de atos, né? E aí ele escreve o Manual do Roteiro, que tem um pouco disso que eu estou falando aqui, e fica aí a indicação, né, para quem quiser ler, aprofundar nos estudos. Esse é um excelente livro para quem está iniciando aí na jornada de entender mais sobre narrativa para o audiovisual, especialmente para o cinema. Se a gente colocasse um gráfico para ficar mais fácil para a gente visualizar essa estrutura em 3 atos que o Sid Field indica, ela ficaria desse jeito aqui que a gente tem no quadro. Eu quero que você desenhe aí no seu caderninho esse gráfico, que isso é muito importante. Esse primeiro trechinho aqui é o que o Sid Field chama de apresentação, é o nosso ato 1. Por que o Sid Field chama ele de apresentação? Porque é aqui que a história vai começar. Então é o momento em que você, como roteirista, vai ter que apresentar o personagem principal para o público, né? O objetivo dramático dele, a característica dele em desequilíbrio, qual que é a relação do seu personagem principal com o mundo comum, né? O mundo que está ao redor dele, as outras personagens que estão ao redor dele. Enfim, por aí vai. Você vai apresentar um monte de coisas ali do seu roteiro e estabelecer esse mundo comum de fato. Tá? O Sid Field ele indica que esse primeiro ato tem cerca de 30 minutos, como a gente colocou aqui nesse gráfico, a gente está aqui o minuto 1 ou o minuto 0, que seria o começo do filme, até os 30 minutos. E aí é o que a gente falou na aula passada. Uma página de roteiro na formatação Mastercines equivale a mais ou menos 1 minuto de filme. Então, se a gente tem nessa apresentação, nesse ato 1, até 30 minutos, quer dizer que no seu roteiro essa parte vai ter 30 páginas, mais ou menos. E aqui é o começo do filme. Então, como Aristóteles falou, estruturou em 3 partes, né?
é nesse momento em que o conflito vai ser disparado. Então, nesse primeiro ato, alguma coisa vai acontecer, vai ter algum evento que vai desarranjar a vida do seu protagonista, desarranjar, assim, extraordinariamente, vai tirar ele do rumo, e esse evento também vai avançar a sua história para frente. Esse evento é o que o Sid Field chama de ponto de virada, né? Na nossa apresentação, esse ponto de virada, que é o primeiro ponto de virada aqui do roteiro, tem 2 pontos que são importantes, né, que o Sid Field estabelece. O primeiro deles está nessa posição aqui, tá? Mais ou menos no fim do primeiro ato, na entrada do segundo. Ele serve quase como uma transição aí entre o seu primeiro ato e o seu segundo ato. O que é exatamente esse ponto de virada? Vamos ver. O ponto de virada é um evento, um acontecimento que, como eu disse, vai desarranjar a vida do protagonista e vai tirar ele do mundo comum e vai jogar ele no mundo extraordinário, que é aquele mundo, aquela realidade que ele não conhece as regras, ele não conhece as dinâmicas, é algo completamente novo para o nosso protagonista. E lembrando, como eu tinha falado nas aulas passadas, esse mundo extraordinário ele não precisa ser Hogwarts, né? Não precisa ser um mundo mágico, literalmente um mundo novo. Pode ser só uma etapa nova da vida do protagonista, pode ser que o protagonista entrou na faculdade, virou mãe, é um novo momento da vida do nosso personagem principal. Então vamos pensar aqui junto um exemplo imaginário qualquer. Um personagem chamado Marcos, que trabalha como modelo, ele é muito bonito e lá no fundo ele também é muito vaidoso, né? Ele é extremamente vaidoso. E aí a gente já marca a característica dele que está em desequilíbrio, que é a vaidade. Na apresentação, no mundo comum dele, o espectador vai conhecer esse personagem, vai ver, vai entender ali que ele é um modelo vaidoso. Então pode acontecer um acidente na vida desse protagonista que vai desfigurar o rosto dele. É um evento da trama que vai colocar a vida que ele conhecia em xeque. Por exemplo, o Marcos agora ele não consegue mais ir um trabalho, né? Porque as pessoas acham que ele perdeu, entre aspas, toda a beleza que ele tinha. Antes ele era um super modelo, ganhava muito dinheiro, e esse acidente desfigura o rosto dele e ele vai conseguir menos trabalho como modelo. Então, no nível da trama, esse acontecimento colocou a vida do protagonista num desequilíbrio. Desarranjou como é que era a coisa, né? Além disso, esse evento vai colocar também a característica em desequilíbrio do Marcos, que é que ele é extremamente vaidoso, em xeque. Vai colocar a vaidade dele em xeque. Afinal, ele que se achava o cara mais bonito do mundo, agora não consegue nem mais olhar para o espelho e se achar bonito, né? Então quero que você perceba como que a trama e o personagem andam juntos, né? Então esse acidente, esse evento que acontece com o Marcos desarranja toda a vida do nosso personagem principal. E aí o Marcos ele vai tentar voltar para o equilíbrio anterior dele, é claro, né? Depois do primeiro ato e desse primeiro ponto de virada, vem o segundo ato, que o Sid Field vai chamar aí de confrontação, ou então de desenvolvimento, a gente pode chamar também. Nesse segundo ato, o seu protagonista ele vai conhecer o novo mundo diferente que ele entra, né? Essa nova situação em que ele se encontra e que ele não está inteirado. Então ele vai conhecer pessoas novas, ele vai fazer aliados, ele vai fazer inimigos, ele vai começar a entender que ali existem regras que ele tem que seguir, que antes ele não conhecia. E o principal, ele vai tentar alcançar o objetivo dramático dele, que é uma coisa que eu expliquei na aula passada. Então, qual que é o objetivo dramático do nosso protagonista? Conseguir dinheiro suficiente para poder fazer uma cirurgia plástica que vai reconstituir o rosto dele. Nesse segundo ato aqui, que a gente acabou de entrar, o Marcos vai fazer aliados, vai fazer inimigos, vai ir aprendendo e sacando ali as novas regras e vai passar por uma série de obstáculos externos, né, como a gente viu na outra aula, obstáculos externos que vão tentar impedir ele de conseguir atingir esse objetivo, que é fazer a cirurgia. E aí o que vai acontecer aqui no nosso desenvolvimento? O Marcos, por exemplo, ele pode conseguir outro emprego que não está ligado à área de ser modelo, a mexer com a vaidade, mexer com a beleza, com o físico. Ele, nesse emprego, por exemplo, vai fazer aliados. Então, ele vai arranjar novos amigos, pessoas que não se importam muito para a aparência dele, não querem ter uma relação, uma proximidade com ele só por conta da aparência. Ele vai arranjar uma nova namorada que gosta dele, mesmo com o rosto dele não sendo mais como era antes. E o Marcos também vai crescendo, vai se transformando. Ele vai
voltar a conseguir se olhar no espelho, voltar a conseguir a postar uma foto, ele vai voltar a ficar mais de boa, né? Vai se amar, mesmo a aparência dele não sendo mais como era antes. Só que o crescimento dele não é linear, né? Ele também vai dar uma recuada. Ele deu uma crescida, uma transformada, começou a se aceitar mais até aqui mais ou menos a metade do filme, né? A gente tem aqui um período em que ele tá indo. Agora foi. Vai ter um momento aqui em que ele vai se transformar positivamente um pouquinho, mas essa transformação ainda não é a transformação total que a gente vai chegar no final do filme, porque daqui pra frente, do meio pra frente, ele ainda vai dar uma recuada, ele ainda vai voltar a ser vaidoso. Aí pode ser várias coisas, né? Ele pode começar a escovar tantos dentes, né, para ficar muito branco, para compensar a beleza que ele acha que perdeu, que isso vai causar dor nele, ele vai ter sensibilidade nos dentes. Ele pode querer ficar super bombado agora, super malhado e se machuca na academia. Pior, ele vai voltar a ser extremamente vaidoso. Nesse novo emprego que não tinha nada a ver com ele ser modelo, agora ele vai aceitar ser o garoto propaganda desse novo trabalho, né? Querendo toda a atenção de volta para ele. E aí, por conta disso, ele vai começar a perder os amigos, a namorada nova que ele tinha arranjado vai largar ele. Ele vai chegar no fundo do poço, porque com esse retorno à vaidade, ele consegue o que o ego dele gosta, que é, de novo, a atenção, a aparência, só que ele perde tudo que é importante para ele, principalmente a namorada. E aí aqui a gente vai chegar no nosso segundo ponto de virada. Aqui no segundo ato, a gente vai ter a maior parte do filme. O Sid Field, ele coloca aí que tem do minuto 30 até o minuto 90, mais ou menos, o que dá 60 minutos do filme, e aí, na equivalência, a gente vai ter também mais ou menos 60 páginas do roteiro nesse segundo ato, né? Se a gente for olhar na proporção aqui, esse segundo ato ele tem aí metade do filme, né? Se a gente for dividir em 4, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 4, deu para entender? O ato 2 vai ter metade do filme, vai ter 2/4. Ele é a maior parte do filme. E aí a gente vai chegar no segundo ponto de virada, como eu falei. E aqui vai ter de novo um acontecimento ou alguma coisa que vai desarranjar a vida do protagonista e colocar a história para frente, né? Dar um pontapé na história, avançar, para ela sair do ato 2 e entrar no ato 3, né? Na resolução ou então no clímax da nossa história. O que acontece geralmente nesse segundo ponto de virada? O nosso protagonista vai entender, vai passar por um momento de reflexão, vai ter um insight de que a maneira que ele estava levando a vida antes, com vaidade, com até arrogância que vinha junto, isso não estava levando ele para lugar nenhum, ele não ia chegar a lugar nenhum com isso. E aí vai subir para o consciente dele, do subconsciente para o consciente, de que ele precisa fazer as coisas diferentes. E aí a gente vai entrar na resolução, como eu falei, que tem aí os últimos 30 minutos de filme. O Sid Field coloca ali num filme de 2 horas mais ou menos, 120 minutos. Essa parte final, esse ato 3, estaria mais ou menos do minuto 90 até o minuto 120, que dá aí 30 minutos, 30 páginas de roteiro, como a gente já conversou. E aí é nesse momento que a gente vai responder um monte de pergunta, né? Vai fechar as pontas da história. Então, o personagem vive ou morre no final? Ele fica ou não com a mocinha no final? Vence as eleições? Vence a guerra? O que acontece? Tem um monte de perguntas aí que a gente vai responder na resolução. É nesse momento, no ato 3, que o personagem vai atingir ou não, né? Pode acontecer dele não atingir o objetivo dramático dele. É nesse momento também que a transformação do personagem vai se completar. Aqui as pontas se fecham. No caso do Marcos, a gente vai entender se ele vai voltar para a namorada ou não. Vai entender também se ele faz ou não a cirurgia, né? Se ele consegue juntar dinheiro suficiente para poder fazer a cirurgia, que era o objetivo dramático dele. Se ele fez a cirurgia dele, ótimo, ele atingiu o objetivo dramático. Mas ele pode desistir de fazer essa cirurgia, porque, sei lá, aprendeu a aceitar a nova aparência dele. Nesses casos de não atingir o objetivo, é interessante o personagem passar pela transformação, mesmo que ela seja sutil ou muito mínima, né? Na história do Marcos, como eu disse, ele consegue equilibrar a vaidade. Não é sobre deixar a vaidade completamente de lado, tá? Um pouco de vaidade é saudável, né? Você não vai deixar de escovar o dente, não vai deixar de tomar banho. É saudável ser um pouquinho vaidoso. O problema é que o Marcos era extremamente vaidoso.
né? Então ele precisa colocar ele em equilíbrio, precisa colocar ela no ponto certo. É sobre ser equilibrado. Agora ele se aceita mais além das aparências, né? Ele achou a felicidade de um outro jeito, que não está apenas relacionado à beleza física. Então, como eu disse, no final das contas, Marcos poderia escolher por conta própria não fazer mais a cirurgia plástica. E ele escolheria isso porque colocou a vaidade dele em equilíbrio. Percebe como a trama e a característica do nosso protagonista andam de mãos dadas? Uma coisa caminha com a outra e influencia a outra. Na arquitrama, transformação pode quase não aparecer ou então ser muito sutil, porque o mais importante na arquitrama é o enredo, né? O enredo é o foco. Mas o enredo, a trama, ela é melhor estruturada, melhor sustentada, quando ela está baseada, alicerçada nessa transformação do protagonista. E aí o filme acaba. Chega no fim, no último minuto, né? Na narrativa clássica, esse final vai ser fechado. Ou seja, as questões que eu citei, se o protagonista fica ou não com a mocinha, se ele alcança o que ele queria, vão ser respondidas. Essas perguntas elas não vão ficar abertas para o público interpretar o que aconteceu, não. No final das contas, é assim que a gente estrutura um filme arquitrâmico, né? O que eu quero dizer com isso? É assim que a gente escolhe os eventos da história dos nossos personagens e coloca eles numa sequência estratégica para estimular emoções específicas no espectador. A estrutura vai criando pressão no protagonista, forçando ele a fazer escolhas e tomando atitudes cada vez mais difíceis que vão avançando a trama para frente. Vão também revelando quem ele é e expressando a mudança, direta ou sutil, que o personagem pode passar. Importante eu dizer que cada autor interpreta a estrutura de um jeito diferente, tá? Eles partem da mesma base, dos mesmos conceitos, mas uns autores vão dividir em 5 ou mais atos, outros vão trocar os nomes das etapas, vão acrescentar pontos, outros vão tirar pontos, enfim. A estrutura que eu passei aqui foi a mais baseada na interpretação do Sid Field, tá? Que foi o autor que eu comentei mais cedo do manual do roteiro. Agora vamos ver como que essa estrutura que eu comentei se comporta num filme bem conhecido? Vamos dar uma olhada na animação da Pixar Carros, que é um filme lançado em 2006 e que foi dirigido por John Lasseter e John Ranft, e ele foi roteirizado por esses dois que eu citei, mas pelo Jorgen Kluben. O filme conta a história do Relâmpago McQueen, que é um carro de corrida, um Corvette esportivo vermelho, novato, arrogante e também muito bom, cara, é bom de corrida. Ele está determinado a ganhar o prêmio da Copa Pistão, um prêmio que é muito reconhecido, repleto de prestígio nesse universo do filme. O Relâmpago McQueen, ele acredita que o talento dele é suficiente para garantir essa vitória sozinho e conquistar também um contrato com a equipe da Dinoco, que é um patrocinador que, em teoria, vai deixar ele ainda mais famoso, mais rico e importante. E isso vai fazer o McQueen também deixar para trás os rivais deles, que são o Chick Hicks, que é um carro verde, e o Strip Weathers, também chamado de Rei, que é um veterano ali das corridas. O filme começa com a última corrida da temporada da Copa Pistão. O McQueen tá correndo contra os seus rivais ali que eu citei, e ele tá tão confiante que vai ganhar, que ele pode resolver tudo sozinho ali, para vencer, né, que nessa corrida ele passa no pit stop só para colocar gasolina. A equipe do McQueen até tenta trocar os pneus dele ali, que é uma coisa importante em certos momentos numa corrida, só que o McQueen sai correndo e não deixa o pessoal trocar. Ele acha que sozinho ele dá conta da corrida, e tudo até parece que está indo bem, só que em determinado momento ele ter sido arrogante faz que ali num ponto da corrida um dos pneus dele estoure. E esse pneu estourar prejudica o Relâmpago na corrida. Tanto é que ele não ganha, né? Com o pneu estourado ele não consegue correr direito e isso atrasa ele. E chegou para virar o novo campeão! Bandeira quadriculada, tô na área! Essa não! O pneu do McQueen estourou! E faltando só uma volta, será que ele consegue? Seu burro! Com isso acontece algo inédito na Copa Pistão, que é o McQueen empatar com o Hicks e com o Rei, que são os rivais dele, forçando o pessoal do prêmio ali da Copa Pistão a marcar uma corrida de desempate que vai acontecer na Califórnia, né? Então, ele, o Relâmpago McQueen, o Hicks e o Rei vão ter que viajar para um outro estado dos Estados Unidos para poder correr de novo e ver qual desses três aí que vai, de fato, ser o grande vencedor da Copa Pistão. Percebe que tudo que eu falei até agora a gente está falando do mundo comum do Relâmpago McQueen, né, que é o mundo das corridas, onde ele é o novato, é o estreante, é o bonzão que tem tudo para dar certo e ganhar. E nesse momento aqui, nessa apresentação, a gente também é apresentado ao objetivo dramático do Relâmpago McQueen, que é vencer a Copa Pistão, vencer a corrida e conseguir um patrocínio com a Dinoco. Além disso, foi estabelecido também a característica em desequilíbrio dele.
o McQueen é muito arrogante. Ele acha que consegue fazer tudo sozinho. Ele é tão arrogante que depois dessa corrida, quando ele já está na estrada a caminho da corrida de desempate lá na Califórnia, um agente dele até pergunta para o Relâmpago se ele quer levar algum amigo para assistir essa corrida nova. Só que o McQueen não consegue citar ninguém, né? Ele é tão arrogante que ele foi ficando sozinho com o tempo, né? Ele não tem amigos. O McQueen age como se ele fosse genial sozinho, né? Como se não precisasse de ninguém. Tanto que a equipe dele, que quis trocar o pneu na corrida, até larga o McQueen no final dessa corrida anterior, porque ele fica falando que é o bom sozinho, e enfim, enche um saco, fala, não vamos mais ser parte da sua equipe. No caminho para a Califórnia, o McQueen está dentro de um caminhão ali que vai levar ele para esse outro lugar para ele correr, e o McQueen força esse caminhão a dirigir durante a madrugada, porque o McQueen quer ser o primeiro a chegar lá na Califórnia. Só que essa pressa faz um acidente acontecer. O caminhão dorme e o McQueen cai de dentro dele, se perdendo na estrada. Nesse momento em que o Relâmpago McQueen se perde ali na estrada, a gente tem um ponto de virada. Um evento que acontece na trama e que tira o McQueen do caminho que estava planejado, que era o de ir para a Califórnia e competir e provavelmente ganhar a Copa Pistão. E ele se perder vai jogar o Relâmpago McQueen no mundo extraordinário dele, porque perdido na estrada, o McQueen acaba encontrando a cidadezinha pacata no fim do mundo, esquecido, onde Judas perdeu as botas, um lugar perdido no tempo que é Radiator Springs. Essa cidade é antiga, cheia de coisas velhas e carros enferrujados da década de 1950. Primeiro, o McQueen só está tentando passar ali por Radiator Springs para chegar sozinho na Califórnia, sem o caminhão que estava carregando ele. O McQueen está querendo ir embora dali, só que ele acidentalmente danifica a estrada principal da cidade e é condenado pelo juiz de Radiator Springs, que é o Doc Hudson, a consertar a estrada, a asfaltar ela, antes de poder continuar sua jornada. Então o McQueen acaba preso naquela cidade e não consegue fugir. E eu quero que vocês prestem atenção na minutagem. Lembra que eu falei que o primeiro ato tem cerca de 30 minutos? No Carros, o protagonista se perder na estrada acontece mais ou menos no minuto 22 da trama e ele chega em Radiator Springs entrando no mundo extraordinário dele lá pelo minuto 26. É interessante como que escrever roteiro não tem muita regra, mas existe uma série de dinâmicas muito bem estabelecidas para a escrita funcionar com mais eficiência, percebe? Gente, o que eu contei até agora foi o nosso primeiro ato, tá? A partir de agora a gente vai entrar no segundo. Essa cidade é um lugar novo para o McQueen, que ele não conhece as regras, as pessoas, não conhece nada ali. E ele vai ali poder passar por novas experiências e fazer, por exemplo, aliados, como que é o caso do caminhão de reboque velho, todo enferrujado, meio caipira, que é o Mate. Percebe que o McQueen ficar preso nessa cidade vai colocar a arrogância dele em xeque? Por exemplo, lá no mundo comum, depois daquela primeira corrida, o Relâmpago McQueen ele esnoba os patrocinadores atuais dele, que é uma empresa que vende produtos para carros enferrujados. E o McQueen diz que não gosta de ficar andando com esses carros enferrujados, não faz bem para a imagem dele. E o McQueen só fica perto desse pessoal por conta do contrato que ele tem com eles, né? E isso também só até o McQueen conseguir alavancar a carreira, tá? Conseguir alcançar o objetivo dramático dele, que é o contrato com a Dinoco. Agora, o McQueen tá preso com um monte de carro velho, carro enferrujado, que tá impedindo ele de competir. Então essa característica dele da arrogância é colocada em xeque. Então repara mais uma vez como que é interessante que a característica do protagonista e a trama vão andar de mãos dadas. De início, o Relâmpago McQueen ele não gosta de nada ali em Radiator Springs, né? Ele só quer ir embora. Mas com o tempo, como ele está preso ali, sendo obrigado a consertar a rua e a asfaltar ela, o McQueen vai se acostumar com essas pessoas. Aos pouquinhos, ele vai se acostumando com elas e elas também vão se acostumando com ele. Ele vai vendo que os carros ali vivem em conjunto, ajudando uns aos outros, sendo amigos. E aí o McQueen se aproxima do Mate, por exemplo, eles criam uma amizade e viram meio que melhores amigos. E o McQueen também passa a ter um crush na Sally, que é uma Porsche que mora nesse lugar também. Nessa experiência, durante o desenvolvimento do filme, o McQueen vai aprendendo com essas pessoas, com esses carros, vendo que eles podem contribuir até para as técnicas de corrida dele, né? Ele aprende com o Mate a dirigir de ré, por exemplo, e aprende com o Doc Hudson, o juiz que tinha condenado ele a asfaltar ali a estrada de novo, a dirigir bem em pistas que não são asfaltadas, ou seja, pistas de terra, pistas de areia. Além disso, com o tempo, o McQueen também vai ficando um pouco menos arrogante, percebe? Ele vai vendo que tem mais coisas na vida além de fama, de sucesso. Ali em Radiator Springs ele não tem nada disso, não tem dinheiro, não tem patrocinadores.
Mas ali ele tem a simplicidade, ele tem as pessoas, ele tem os amigos, ele tem aquela comunidade, sabe? Tem um momento específico que o McQueen tá bem diferente. Isso acontece estruturalmente no meio do filme. É mais ou menos ali quando o McQueen e o Matt vão no meio de um pasto para conversar e para brincar de assustar uns tratores. Esses tratores seriam o equivalente a umas vacas, né, nesse mundo do caos, né? E os dois se divertem pra caramba, conversam, e o Matt fala que o Relâmpago McQueen é o melhor amigo dele. Isso pro McQueen é bem diferente, né? Para quem não tinha nenhum amigo para levar na corrida de desempate lá na Califórnia, no início do filme, agora ele tem alguém que gosta dele bastante e que chama ele de melhor amigo. Eu sabia que eu tinha feito uma boa escolha. De quê? Do meu melhor amigo. E além disso, o McQueen e a Sally desenvolvem uma paixão entre eles ali durante o desenvolvimento da história. Eles fazem um passeio e ela conta pra ele que ela era advogada na Califórnia, mas que um dia ela entendeu que, apesar da vida boa que ela levava, ela não era feliz ali. Aí ela saiu de casa, foi embora dirigindo sem rumo, até encontrar Radiator Springs sem querer, né? Que era um lugar com simplicidade, mas onde ela encontrou felicidade. Assim, o McQueen vai percebendo que a Copa Pistão não traz a felicidade para ele. Ele pode estar mais feliz com a simplicidade. Só que então, depois disso, o McQueen começa a ter uma recaída. Na mesma noite que o Matt fala desse negócio de ser melhor amigo, o McQueen tem um sonho esquisito. No sonho, esses tratores que eram os famosos da Copa Pistão. E aí o McQueen acorda todo assustado, falando que agora quer ir mesmo embora, ele precisa sair dali o quanto antes possível para poder competir. Ou seja, o McQueen começa a dar um passo para trás, a voltar a focar em ficar famoso, rico, ele volta a se preocupar com essas coisas. O McQueen ainda descobre sem querer que o Doc Hudson, que é aquele juiz que condenou ele a asfaltar a estrada, é na verdade um tricampeão da Copa Pistão da década de 50, que depois de chegar no topo da fama sofreu um acidente e acabou sendo deixado de lado pelos patrocinadores. Aí ele caiu no ostracismo, né? Ficou esquecido e passou a morar naquela cidadezinha esquecida e perdida no tempo. Doc está esquecida no tempo, assim como a cidade. O McQueen acha esse fato do Doc ser um ex-campeão de corrida algo incrível. Só que o Doc diz que só vê vitórias vazias e até questiona o McQueen. Quando é que foi que você pensou em qualquer pessoa que não fosse você próprio? E aí o Doc manda o McQueen dar o fora de Radiator Springs. E é mais ou menos nesse período do filme que o McQueen também termina de asfaltar a estrada, finalizando o que prendia ele ali. Então ele finalmente consegue mesmo ir embora, tá liberado. Depois disso a gente descobre que o Doc ligou em segredo pro pessoal da Califórnia, informando o paradeiro do Relâmpago McQueen. Porque o McQueen ele tinha se perdido, né, ficado ali em Radiator Springs preso, e ninguém sabia onde ele estava. O pessoal da Copa Pistão estava procurando. Enquanto tudo isso estava acontecendo no filme, o pessoal da Copa Pistão estava procurando ele, só que ninguém sabia onde ele estava. E aí o Doc avisou para todo mundo e o pessoal veio atrás do McQueen para buscar ele para competir. Então vem um monte de jornalista, vem aquele caminhão que o McQueen tinha se perdido do caminhão ali na estrada, né? Todos para buscar ele para competir. Então o McQueen é levado para a Califórnia, né? Ele queria ir, mas ao mesmo tempo fica com o pé para trás, mas acaba indo. E isso acontece mais ou menos no minuto 90 do filme, que é o nosso segundo ponto de virada. Um acontecimento que afasta ele dos amigos, daquele equilíbrio que ele encontrou e joga o McQueen de volta no mundo comum dele, que é o mundo da corrida. E aí a gente termina o segundo ato, né? A gente finaliza essa confrontação, o desenvolvimento do filme e vai caminhar para a resolução, para o ato 3. Nesse terceiro ato, o Relâmpago McQueen volta para o mundo das corridas, volta para o mundo comum dele. Só que as coisas não são mais as mesmas. Ele começa a competir ali na corrida de desempate contra os rivais dele do início do filme, que é o Chick Hicks e o Rei. Só que nas primeiras voltas dessa corrida, o McQueen está muito distraído, sem conseguir performar bem. Ele está distraído pensando no pessoal lá de Radiator Springs, nos amigos dele. E aí aquele mundo das corridas que ele dominava, que ele mandava super bem, parece meio estranho, né? Mas isso porque o McQueen mudou um bocado. A experiência dele em Radiator Springs mudou ele. O McQueen não é mais o mesmo do início do filme. No meio da corrida, o McQueen percebe que o pessoal de Radiator Springs é amigo dele mesmo. Os novos amigos dele deram um jeito de ir para a Califórnia também. E eles passam agora a ser a nova equipe de corrida do Relâmpago McQueen, que estava sem equipe desde a corrida anterior, aquela do início do filme, da equipe que tinha largado ele. Agora, Doc Hudson é o novo chefe de equipe. E aí o McQueen fica confiante de novo, fica afiado de novo, ele volta a mandar bem. Diferente de no começo do filme, o McQueen aceita trocar os pneus durante essa corrida, mostrando que ele melhorou em relação à arrogância que ele tinha no começo. Não dá
alto e mais rápido que eu já vi. Foi um excelente tempo, mas ele ainda tem que chegar antes do pescar. Vai ser apertado. Ele ainda pode vencer! McQueen ainda mostra em alguns desafios que acontecem ali durante a corrida as novas técnicas que ele aprendeu durante a estadia em Radiator Springs. Por exemplo, dirigir em lugares que não são asfaltados, que ele aprendeu com o Doc, a dirigir de ré, que ele aprendeu com o Matt. Só que o Hicks, o carro verde, que é um dos rivais ali do McQueen, sabota o rei na corrida. E isso causa um acidente. O rei capota, fica fora de jogo, machucado. Enquanto isso, o McQueen está vencendo a corrida. Ele está na última volta, ele consegue ver a linha de chegada, ele está chegando, a linha de chegada está 3 centímetros dele, e aí ele freia, ele para. Ele estava quase para ganhar, mas agora o McQueen para. E entende que aquela corrida não importa. O que importa, na verdade, são as pessoas no caminho. Com o McQueen parado, o Hicks passa ele, passa a linha de chegada e vence a corrida, vencendo ali a Copa Pistão. O McQueen volta na pista até o lugar onde o rei tinha capotado e ajuda ele. O McQueen empurra o rei até a linha de chegada, então fica mais ou menos assim. O Hicks passou o McQueen, ganhou, aí o McQueen voltou, agora ele está empurrando o rei, e aí o rei chega em segundo lugar e o McQueen em terceiro. O que ele tá fazendo, Doc? O que está fazendo, rapaz? Acho que o rei tem que terminar sua última corrida. E é nesse momento que o McQueen consolida sua transformação, que ele mostra que realmente se transformou depois de todo o aprendizado em Radiator Springs. No início do filme ele tinha um objetivo, que era ganhar a corrida, e além disso ele era arrogante. Acreditava que ele conseguia fazer tudo sozinho, que ele era o melhor, só ele. Só que agora ele escolheu não ganhar a corrida, ele escolheu não atingir o objetivo dele. Isso porque ele mudou durante o longa, ele fez amigos, ele mostrou que aprendeu que não importa muito ganhar se não tem pessoas ao lado dele ajudando ele a ser o melhor. Além disso, no final do filme, o Relâmpago McQueen nem assina com a Adinoco. Ele tem essa oportunidade, os caras propõem para ele um patrocínio, só que ele prefere ficar com o patrocínio antigo dele, daqueles carros enferrujados, que lá no início do filme ele não gostava muito, mas que ele aprendeu a valorizar, porque esses caras acreditaram no McQueen quando ele ainda não era ninguém. Então percebe que o McQueen ele não conquista os objetivos dele e que ele poderia ganhar a corrida, só que ele escolheu não ganhar, porque se ele ganhasse sem ajudar o rei, seria uma vitória vazia. Do jeito que aconteceu, ele teve uma vitória significativa, na verdade, que foi ter mudado. E ele também poderia ter assinado o contrato com a Adinoco, só que ele também desistiu disso. Então percebe que ele consertou, que ele equilibrou a arrogância dele, ele fez amigos, ele se permitiu trabalhar em equipe, ele entendeu que sozinho não é melhor do que junto com as outras pessoas, do que junto com gente do lado dele. No desfecho do filme, ele continua nas corridas, só que ele estabelece a base dele em Radiator Springs, perto dos amigos que ele fez. E ainda chama o Matt de melhor amigo. E o filme acaba com Radiator Springs de volta no mapa. Então, McQueen também contribui para a cidade voltar a prosperar e deixar de ser um local esquecido. Então ele volta para o mundo comum dele, só que transformado. E essa mudança também transforma as coisas à sua volta. Para arrematar, o que a gente tem então no filme Carros? A gente tem o nosso protagonista, o Relâmpago McQueen, que ele é um carro que é arrogante, acredita que consegue fazer tudo sozinho, sem os outros, e que tem um objetivo dramático, que é vencer a Copa Pistão e conseguir um contrato com a Adinoco. Esse é o mundo comum dele. Só que aí acontece um evento, que é o primeiro ponto de virada, que vai desarranjar todo o equilíbrio da vida dele. Vai colocar em xeque a trama, que é ele competir na Copa Pistão, porque agora ele está perdido, ninguém sabe onde é que ele está, como é que ele vai competir? Então coloca isso aí em xeque. E vai colocar a arrogância dele também em xeque. Ali ele vai ter pessoas com as quais ele não queria andar, que são os carros velhos, enferrujados, Vai entrar nesse mundo extraordinário, que é de Radiator Springs, um mundo que ele não conhece, e aí o filme vai acontecer, vai se desenvolver, o McQueen avança um pouquinho, recua um pouquinho na transformação dele, a trama vai acontecendo, até que acontece um segundo ponto de virada, um outro ponto. Que é, o Doc Hudson liga para o pessoal lá da Califórnia e o pessoal vem buscar ele para correr. E aí ele tinha feito amigos ali. Então ele voltar para a Califórnia, tirar ele de novo desse novo equilíbrio que ele tinha mais ou menos encontrado no ato 2, entende?
E ele volta para o mundo comum, para o mundo das corridas, agora no terceiro ato, e ele volta mudado, ele volta transformado. Ele aceita o que ele aprendeu ali em Radiator Springs, ele aceita a equipe, ele aceita os amigos. E ele desiste de vencer a corrida, desiste do patrocínio, desiste do objetivo dramático dele. Ele a todo momento perseguiu o objetivo dramático, mas no final ele escolheu não alcançar aquele ponto que ele queria no início do filme. Isso porque ele se transformou, porque agora ele é um cara menos arrogante. E aí a gente fecha o filme, fecha o terceiro ato com o McQueen, com amigos, com o McQueen valorizando um pouco essa simplicidade. Ainda do mundo da corrida, ele não precisa desistir de ser um carro de corrida. Né? Ele não precisa desistir das ambições dele. Só que ele colocou a arrogância dele em equilíbrio. Ele era muito arrogante, ele só equilibrou. E aí ele se transformou e transformou o mundo à sua volta. Então a gente vê um protagonista que tinha um mundo comum, entra num mundo extraordinário e depois volta para o mundo comum, só que transformado. É assim que a gente estrutura uma arquitrama. O foco da arquitrama é o enredo, tá? Mas a gente tem aí embaixo uma outra camada, que é a camada do caráter, da característica do personagem, que vai ser transformada, que está alicerçando todo o filme, alicerçando todo o enredo. A gente entendeu como que essa estrutura da arquitrama está presente nos filmes que a gente assiste no dia a dia? É claro que não é uma camisa de força. Em alguns filmes o protagonista vai atingir o objetivo dramático, em outros a mudança do protagonista não vai ser tão clara quanto no Carros, e por aí vai. Só que os filmes arquitrâmicos seguem essa estrutura de forma geral, essas dinâmicas bem definidas que eu comentei. Gente, se você gostou dessa aula e das outras, das anteriores, e quer continuar aprendendo além aqui da parte teórica das videoaulas, você vai ter a oportunidade de participar da parte prática do nosso mini curso, que é uma parte bem bacana, e você vai colocar tudo que a gente está aprendendo aqui na prática e sair escrevendo até um argumento de curta-metragem com o meu auxílio, com a minha ajuda. Como é que você faz para poder se inscrever? É simples. Em cada videoaula aqui, a gente tem um formulário de presença. Você assina esse formulário de presença, são 6 formulários para 6 aulas, né? Os links estão na descrição de cada vídeo. E aí você vai lá no nosso Instagram e coloca no formulário próprio lá o seu interesse de participar. E aí a gente vai fazer uma seleção e eu espero muito ver você lá, que vai ser uma oportunidade bem legal. Eu quero agradecer você que está assistindo aqui essa aula. Eu estou muito feliz de compartilhar o que eu sei, o que eu venho estudando há vários anos. E quero agradecer também a Funalfa, a Prefeitura de Juiz de Fora e a Lei Paulo Gustavo. Esse minicurso ele foi contemplado no edital da Lei Paulo Gustavo e esse minicurso foi produzido com os recursos da LPG, então muito obrigado aí. E se você quer continuar aprendendo, clica aí, vai ter um card aí para você clicar e ir para a próxima aula. Quero ver você lá na aula 4. Vai, clica!